Vou começar aqui, enquanto o Pedro não chega. Alguém já tinha visto o filme aqui? É curioso, Zab, né? Eu acho que é um filme que é interessante poder vê-lo mais de uma vez, porque eu acho que é um filme, obviamente, um pouco cheio de camadas e com muito texto. Eu achei que hoje aqui o som estava talvez um pouco baixo, eu acho que exigiu um tipo de atenção que vocês estão cuidado aqui em ver. Eu acho que essa questão do texto é um tipo de aproximação já com a literatura, né? E é como se eu sinto que no filme com muito texto, mas esse texto parece, como o próprio filme, um pouco mudar de natureza, né? É um pouco as poesias não parecem ser muito diferentes do texto médico, da encenação ficcional. Eu tenho a impressão de que todo o corpo do filme ou o trabalho do filme é fazer convergir os discursos para... convergir é uma má palavra, mas conectar, criar vínculos entre os discursos de forma que eles possam... Eu comecei aqui por... Eles possam... que nós possamos observar as semelhanças, as dissemelhanças. O filme parece ser um grande processo de colagem, de montagem, que vai funcionando por vínculos muito variados. Então, acho que o filme funciona mais... Ele tem motivos, no sentido musical mesmo, como a gente pode dizer, refrões que vão se repetindo e se modificando. Ele é um filme que, de alguma maneira, o processo de construção dele funciona mais dessa forma. Você tem a figura do diretor, que vira uma pessoa e vira outra pessoa, o próprio Judas, que é ele mesmo, depois é um ator, depois pode ser uma outra pessoa. O filme ele vai se caleidoscopando de alguma maneira e os signos vão voltando. O filme ele não exatamente avança, né? Tanto que temporalmente a gente vê o personagem... O filme ele é todo vai ligando os fragmentos pela descontinuidade, na verdade, né? Então é muito curioso como o filme cria, eu não sei se é algo que a gente pode chamar de unidade, mas de como ele vai criando ligas. Acho que unidade seria... É claro que tem um certo campo de signo, mas eu não diria que é um filme que busca uma unidade, tanto que ele pega como mote, né, como de alguma maneira, não sei nem se como mote, né, mas como modelo um esquizofrênico. É como talvez se o filme quisesse se aproximar de uma abordagem talvez esquizofrênica desse retrato que ele coloca desse personagem, tá? Como se, mais do que abordar esse personagem, o filme parece querer buscar para si uma linguagem que se inspire, que se alimente de uma ideia da sensibilidade desse personagem, que a gente nunca sabe. Porque o personagem Júlio ele é uma espécie de figura insondável. O filme, muitas cenas, não sei quanto isso foi notado por vocês, como o filme ele vai se agrupando essas camadas, muitas cenas têm uma espécie de subtexto de comentário sobre o próprio filme. Então se fala muito de se há uma verdade, enfim, os processos de interpretação e tudo mais. Então, muitas vezes, por exemplo, a cena final, obviamente, eu acho que é um grande comentário sobre o próprio processo de fazer sentido do próprio filme, né? Que ele termina com uma espécie de interpretação ou teoria do personagem esquizofrênico, falando de uma maneira que nós poderíamos qualificar como uma espécie de performance de sanidade ou sobriedade. Ele segura certas informações, como, por exemplo, as falas são razoavelmente fortes emocionalmente do choque elétrico e desse momento onde ele fala com mais desenvoltura do que todo o filme. Mas eu tinha pensado em uma outra coisa que talvez seja interessante aqui só para a gente colocar um certo chão de conversa,
que o Robert Frank, como eu falei, é fotógrafo, fotografado nos anos 40, 50, teve aula com um grande ícone e uma relação muito forte com um grande ícone da fotografia americana, que é o Walker Evans, que fez um livro com um escritor chamado James Agee, Let Us Now Praise the Famous Man, eu acho, que é um livro muito célebre, um livro de texto e imagem, a partir com retratos na época da depressão americana, é um outro marco da fotografia americana, e vai Frank, nos anos 50, faz o The Americans, que teve algumas versões, inclusive com o texto do Jacques Kerouac, que é um grande poeta político. Mas o que eu quero falar é que o Frank faz em 59 no filme, o primeiro filme dele, chamado Pull My Daisy, que é um marco do cinema independente americano, do cinema de vanguarda. Faz junto com um cara que tem uma espécie mais arte plástica chamado Alfred Leslie. Isso é em 59. Então o Frank chega no cinema e já intervém de maneira muito definitiva no campo que exatamente não é dele. O primeiro filme dele é, digamos, um grande marco do cinema moderno americano, que já vai contar que é também baseado no poema de um poeta beat, no caso do Kerouac. O Pull My Daisy está no YouTube, inclusive. Ele é inspirado numa peça que o Kerouac escreveu, e também tem uma narração do Kerouac e uma espécie de situação engraçada de encontro de poetas beats com um bispo e tal. É um filme, eu acho bem interessante, e que, como toda a obra do Frank, guarda várias relações de contato com o que estava se fazendo na época, digamos ali, assim como esse filme exala, acho que vocês podem perceber, uma relação muito forte com o documentário, com técnicas de encenação mais realistas, de você poder pegar o momento, uma certa abordagem mais móvel e fluida do cinema que permite algo que é muito forte, tanto no cinema do Frank, tanto na poesia beat, como em todo esse ambiente artístico, que é um valor da espontaneidade, né? Do que acontece no momento, aquilo que é irrepetível, mais do que as grandes verdades ou o grande conhecimento, mas uma espécie de valor momentâneo das coisas. Então, o cinema do Frank, em 59, já dialoga com isso, porque o Pull My Daisy, ele estreia numa mesma sessão do primeiro filme do John Cassavetes, chamado Shadows. É uma sessão muito importante em 59, tem uma documentação sobre ela, que é um marco do cinema independente americano, que está mundial, e é muito curioso que o Shadows, depois dessa sessão, os filmes são muito comparados pela crítica. O Shadows, depois, o John Cassavetes decide remontar o filme e filmar mais umas partes, e a versão do Shadows que a gente conhece hoje é a versão remontada, não é a versão que supostamente mais experimental, que estreia junto do Pull My Daisy. Mas, então, eu acho muito interessante como o Frank, a carreira artística do Frank tem uma espécie de força conceitual muito forte como sua própria marca. E eu acho que isso é uma característica do Me and My Brother, no sentido de que, quando você vê um trabalho do Frank, eu acho difícil você perceber uma assinatura evidente. Por exemplo, ele fotografa mais ou menos desse jeito. Eu sinto que o filme, como o Me and My Brother, o tipo de maneira dele se fazer está muito mais baseado em dispositivos de ideias, de conceitos, do que, digamos, de assinatura, como assinatura clara, entendeu? Como é pensado, em geral, a ideia de cinema de autor. Eu diria que o trabalho do Frank se enquadra um pouco mal na categoria de um autor, no sentido de que a gente percebe nas obras uma verdade que aquela personalidade sempre vai expressar involuntariamente. Vendo o filme, eu acho que o Me and My Brother é uma espécie de trapaça um pouco nessa ideia de você buscar a unidade nas coisas. É uma espécie de exercício talvez a essência do personagem do filme é esse movimento constante de uma coisa a outra, de uma coisa a outra, de uma cena que vira uma foto, de uma foto que vira um filme sobre o filme, de um personagem que vira um ator, de um ator que vira si mesmo. Eu acho que
isso me parece uma coisa distinta em relação ao próprio cinema moderno da época. Eu acho que tem um tipo de maneira de estruturar a narrativa que ela é ao mesmo tempo digressiva, porque o filme ele tem um valor de... entra em mergulhos e esses mergulhos eles são um pouco sem fim, às vezes eles voltam, às vezes eles não voltam. Mas, por outro lado, ele tem uma certa força de constituição de vínculo mesmo, que me parece um dado muito marcante. Por exemplo, há um crítico e um cineasta, um artista muito importante dessa época, exatamente da geração do Frank, chamado Jonas Mekas, que ele escreve sobre Me and My Brother. E é um crítico muito vinculado à cena do cinema experimental, do cinema independente americano. E ele não gosta, ele não aprova o Me and My Brother, porque, segundo ele, é um filme excessivamente, como posso dizer, explicado ou reiterativo, de alguma maneira, o Me and My Brother, e essa vontade de fazer essas ligações, de dar sentido, de tirar o sentido, mas de fazer uma espécie de sistema que às vezes tem nexo, de variar o nexo ou não, parece desagradar uma sensibilidade do cinema experimental que tem uma vontade um pouco mais abstrata, que eu não diria que, pelo menos não sei o que o Pedro acha, que o Me and My Brother é um filme abstrato. No fundo eu acho bem pouco, porque ele tem uma unidade em torno de um personagem, de um grupo de personagens, mas de um personagem. Parece um filme querendo constituir uma espécie de... construir uma sensibilidade, na verdade, em torno dessas situações e tal, mas ele gira num certo campo. Assim, a gente não sabe qual é a próxima cena, mas a gente pode imaginar, quando entra uma cena, você começa a identificar. É uma questão muito forte que liga esse trabalho ao trabalho de fotos também, que é a bandeira americana. Eu acho que o Frank está nesse grupo de artistas muito variados, muitos americanos, ou não, mas eu diria até esses europeus que vão para lá, que o Mekas está inscrito nisso, mas vários outros, o próprio... americanos ou não, o próprio Warhol, que é um cara que eu acho que tem um tipo de trajetória parecida com o Frank em relação ao cinema, mas eu sinto que esses artistas percebem nos Estados Unidos, ou numa ideia americana de uma espécie de necessidade de invenção. Eu sinto que o cinema do Frank tem isso, a própria ideia americana como uma possibilidade de inventar uma coisa, especialmente quando se é europeu, que se vem de uma espécie de grande trajetória cultural, um peso da tradição, da cultura. Eu sinto que, especialmente os artistas europeus, e no Frank eu percebo isso, e o filme mostra algumas vezes, né, o chapéu americano, a bandeira americana. Eu sinto que isso entra com, obviamente, uma ironia muito evidente, mas eu sinto que esse retorno da bandeira, dessa figura de nação, tem uma ambiguidade no sentido de que aquilo é uma coisa que ainda se pode construir, ao contrário da Europa. Então eu sinto que esse filme tem uma vontade de construir uma coisa que não tem um centro, uma essência, uma ideia muito pré-concebida, mas que a gente pode aqui inventar e seguir e tal, e construir um outro tipo de vínculo. Isso que eu acho interessante, que é o filme desenha uma comunidade estranha de signos, de ideias, de refrões, mas não é um filme estranhamente sobre um esquizofrênico, mas não é um filme de maneira nenhuma que para mim exala solidão, isolamento. É sempre uma coisa do contato entre as coisas, entre as pessoas. Um contato muito esquisito, que um fala uma coisa, um entende outra coisa e vai para um lado e o signo se torna o outro, mas me parece que o filme opera por criar essas ligações mesmo. Eu acho que tem isso eu acho muito curioso, porque muitos cineastas, e isso é um tema que nunca vai se esgotar, vão falar de uma espécie de incomunicabilidade ou solidão, dificuldade de relação. Aqui esse personagem parece estar sempre em contato com as coisas, ele é sempre um elemento de ligação. Por mais que isso seja esquisito, errado, e vira um sonho, e vira realidade, vira documentário, vira filme, mas tem esse transformar-se permanente que funciona ligando as coisas. Eu acho que o filme exala para mim, a principal marca desse filme é essa força de ligar uma cena a outra, um signo a outro, que às vezes a gente não percebe quando muda. Mas aí no meio da cena aparece uma outra coisa que você fala, uma hora você fala que nem uma criança. Aí no meio de uma cena que está se falando outra coisa, aparece um bebê, que é uma coisa de criança que falaram uma meia hora atrás. Então
tem esse ruminação dos signos que eu acho muito interessante. Eu acho o filme muito vivo, muito bom de rever. Eu acho, não sei, não achar tudo bem, mas se quiser, ele tem na K-Video, eu já vi, tem uma edição brasileira desse filme em DVD, a quem interessar possa, porque é um filme que eu vejo a terceira vez agora, é muito interessante você ver como a primeira vez que eu vi, eu lembro na mostra que teve aqui em 2009, me pareceu muito solto, as peças muito soltas. Quando você começa a rever, você começa a ver que as coisas têm lugares muito marcados dentro de um jogo. A questão acho que é fazer jogo, né? As coisas são muito colocadas de modo a criar ligações. Já começa com um refrão, uma coisa muito forte, que é a placa do pare, não entre, né? Não ultrapasse? Não entre, né? Não ande. Então já tem uma coisa de opacidade. Eu acho que não entra. Não entra. E aí aquela crédito que fala das pessoas reais, que é sobre a Bíblia, né? Que ele fala tudo que não é real aqui é imaginação. Eu já falei, então, toda a gente tem pouco tempo, se quiser falar. E você tinha falado alguma coisa perguntado para mim, para que eu pensava sobre o que comentar. Bom, pegar esse negócio da bandeira americana, né? Ela também está no Paul My Daisy, né? E ela também está na série de fotografias dele. Quer dizer, uma referência que já está aí, embora ele seja esse autor que não se repete muito e por isso não tem uma característica que a gente pode definir, uma autoria, né? Muito definitiva, assim, não tem a marca, como o Juliano estava falando, né? E que sempre se reinventou, sempre procurou fazer coisas diferentes, em certo sentido, né? Eu acho que, assim, comparando com o Mekas, por exemplo, ele tem um esforço como o Jonas Mekas, que a gente estava comentando, né? Ele tem um esforço de construir, de elaborar pensamento, concepção muito mais ordenada, de forma muito mais ordenada mesmo. Eu acho esse filme bem duro, no sentido de tanto até pesado, e ao mesmo tempo tem uma frase que está no texto do Raul, que está aí nesse livreto, que ele diz que é um filme que não cabe em si mesmo, né? A impressão que eu tenho é justamente essa, de que ele quer falar de algo muito grande. E eu não lembro muito de filmes desse período que procuram fazer isso, talvez assim, um ou outro. Eu lembro, enfim, do Marquet, lembro aqui no Brasil a gente exibiu um que é um pouquinho depois, né, o filme do Cone Campos, que é de 70. Viagem ao Fim do Mundo? Você lembrou? 67. 67, Enfim, por ali, o Sganzella, né? O Bandido. Quer dizer, só que muito diferente, muito menos duro, muito menos árido. Um personagem que, bom, eu acho que por um lado ele tem essa estratégia que se aproxima de uma ideia de esquizofrenia, né? Mas eu acho que o filme caracteriza muito bem como que essa esquizofrenia, que é uma esquizofrenia catatônica. E eu acho que daí você tem algumas consequências que, bom, embora a forma de articulação, ela, enfim, dos planos, das sequências, do encadeamento das coisas, né? Ela se aproxime de uma reprodução da percepção, não exatamente daquele personagem, mas de uma forma de percepção que estava mudando ali naquele período, né? É um filme que se quer falar de uma geração, se quer falar de um momento histórico e uma forma de percepção surgindo em um momento histórico, né? E aí, enfim, embora ele faça isso, né, ao mesmo tempo ele me parece um dos poucos filmes que tem uma percepção um tanto, enfim, confusa sobre isso, né? Porque você termina com aquele personagem, né, após caminhar, dando voltas e voltas e voltas e fazer 1 zilhão de perguntas a ele, né? Porque o filme fica todo mundo o tempo todo perguntando alguma coisa para ele, querendo tirar alguma coisa dele ali. E no fundo,
ele não te dá uma resposta, não tem meio que uma sequência dessa que é no mínimo impressionante, né? É um personagem falando, quase te atestando, olha, não vai ter nada. Ela remete à imagem inicial lá do não entre, né? Quer dizer, é um personagem, é uma visão, né? É uma percepção um tanto catatônica dessa confusão toda. E aí isso me lembrou muito aquela entrevista com ele, sobre um dos filmes mais recentes dele, no qual ele comenta, né, que ele veio lá da Suíça e, enfim, que ele chegou nos Estados Unidos e que ele acha os Estados Unidos um dos melhores lugares para se morar no mundo, né? Quer dizer, ele gosta dali, né? Eu acho que ele tem essa visão de que aquilo é algo em processo, algo em construção, mas, sobretudo, ele enfatiza uma coisa de ali você pode ficar sozinho, sem as pessoas te encherem muito o saco. Ele fala algo por aí, ele fala da experiência dele andar no metrô em Nova York, ele fala principalmente de Nova York, né? Que eu acho que é um pouco também de onde é a cena que ele está retratando. E aí ele fala de uma experiência de solidão no metrô de Nova York, mas que é uma certa solidão compartilhada e que não tem que se chegar muito a um consenso ali sobre nada, não tem que talvez se entender, mas há um tipo de comunicação, há algo rolando ali que todo mundo entende mais ou menos, né? E aí em seguida ele vai falar como ele viajou pelos Estados Unidos, como ele acha que é um lugar bom para se viajar e tal. E em certo momento ele se percebeu numa cabana, enfim, não lembro agora exatamente o que era, mas que ele pensou, nossa, eu poderia morrer aqui sozinho, ninguém ia saber de nada. Enfim, eu acho que é um filme que fala sobre uma forma de pensamento aí, de percepção do mundo, né? Que ao mesmo tempo, enfim, um mundo onde há inúmeros estímulos, né? E que já não tem uma ordenação narrativa, a gente já não conta a história da mesma forma, enfim, de uma forma linear, de uma forma organizada, a gente já tem essa capacidade de, enfim, uma forma de percepção que já não enxerga a realidade como uma história de início, meio e fim, que vai para algum lugar e vem de algum lugar, né? Mas, enfim, esse puro presente e as formas como esse presente se articula entre si, né? E aí muitas vezes em forma de digressões, eventualmente retornando à ideia principal, que é descobrir quem é aquele personagem, o que ele tem a dizer, né? E aí eu acho que a gente tem por exemplo, né, dando um exemplo aí de como isso é construído, por exemplo, naquela cena da enfermeira que vai visitar ele, você tem um personagem esquizofrênico, vai uma assistente social, enfermeira, não fica muito evidente ali, conversar com ele, e aí você vai para a vida dela, né? E aí você tem quase uma digressão ficcional em cima disso, e a coisa eventualmente volta, e quer dizer, o filme ele se expande horizontalmente do que verticalmente, né? Nesse sentido. E ao mesmo tempo, eu acho que há nisso a percepção, por um lado, de dois personagens aí, né? O tal eu, né? Eu e meu irmão, o tal eu. E aí no caso, enfim, o Robert Frank aí me parece não está falando exatamente do... Eu ia te perguntar, quem é eu? Então, acho que não está falando justamente assim, não eu no sentido de pronome, enfim, aí de eu, né? Mas no sentido de uma coisa é outra, diferente, né? Quase e complementares, que fazem parte da mesma coisa, que eu acho que são duas formas de percepção dessa mesma realidade, que é, por um lado, o irmão ou ele, ou uma certa empolgação da cena, com a liberdade que existe, enfim, nessa forma de se entender o mundo, se visualizar as coisas, se receber os estímulos, se relacionar com eles, e por outro lado, esse estado mais catatônico do irmão, né? Eu acho que o filme ele carrega essa dualidade, enquanto ele vai em direção ao irmão, mas remetendo a personagens que participam de uma cena ali, né?
Nesse sentido, eu acho um filme um pouco duro. Enfim, duro com a visão dele sobre enfim, como a gente está entendendo nesse momento as coisas, né? Enfim, eu acho um pouco... Enfim, essa incapacidade de você... Enfim, não sei se eu estou sabendo me fazendo explicar da melhor maneira possível, mas essa incapacidade de você entender esse personagem, eu acho que ao mesmo tempo ela é libertadora e ao mesmo tempo ela é um poço sem fundo. E eu acho que o filme carrega essas duas dimensões e procura essas duas dimensões ali. No personagem, por exemplo, quer tirar ele lá que não consegue enxergar ele como um esquizofrênico, o irmão dele, ou enfim, não quer, né? Não quer que o irmão esteja, enfim, livre. Né? E nem capacidade de conversar com ele, não, de entender ele, de chegar muito, de penetrar ali. Né? Então acho que o filme é permeado por essas duas coisas, né? Por um lado por uma liberdade, por outro por uma coisa mais enfim, essa coisa sem saída, né? Enfim, acho que também vamos deixar o pessoal... Não, antes de passar, só queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque o filme abre com uma informação muito forte, que além dessa coisa da placa, fala que os tempos estão mudando e que isso só poderia acontecer em 68. Eu acho que tem isso não é de forma nenhuma por acaso. Os Estados Unidos, 68, enfim, uma série de questões aí estão mudando, e não por acaso os personagens negros estão aí, e as mulheres têm uma coisa clara em 68 de que já não se fala mais pelos outros, né? Uma questão política de que você não fala mais pelo povo, esse um certo modelo de pensar o mundo por uma perspectiva única explode completamente. Então eu acho que esse filme como contar uma história, criar como uma comunidade num mundo que não tem mais uma unidade, não tem mais um ponto de vista que prevalece sobre os outros. Eu sinto que o filme é um exercício de variação de perspectiva mesmo, de exercício de multiperspectivas em resposta a esse momento que o mundo vive. Então, eu acho que é um filme sobre uma espécie de mudança de modelo, que quebrou a unidade de sentido, quebrou a unidade de ponto de vista, quebrou a unidade de discurso. Isso não sustenta mais a experiência de mundo agora. Como é que a gente faz? Como é que se faz filme? Como é que se fala sobre as coisas? Como é que a gente cria um referencial no mundo que não é mais do norte, não é mais não é mais europeu, não vem mais de uma cultura já construída, e não tem mais Deus como unidade única, não tem mais o ponto de vista que prevalece sobre os outros. O que a gente faz aqui? Eu acho que já falar, os tempos estão mudando, e 68 coloca esse campo de signo. Então a gente vai fazer um filme sobre um personagem, a princípio, opaco. E aí a gente vai fabular de maneiras variadíssimas, onde tudo pode constituir uma abertura para um ponto de vista que pode ser... As cenas parecem virtualmente um sonho sobre a outro, um comentário sobre o outro, uma memória, um passado. Elas vão abrindo meio que esses campos virtuais sobre uma cena, sobre a outra, que elas podem ser uma série de coisas. E aqui, só para terminar, você falou a coisa do título e do eu fiz uma brincadeira com você. Talvez para mim o que eu sinto que é mais forte no título, entre eu e meu irmão, talvez a palavra mais forte seja o e. Essa coisa de outra coisa, nem eu e nem o meu irmão. Mas é esse e, essa coisa que vai adicionando e subtraindo, indo e voltando. É a palavra que indica a ligação, o movimento entre as coisas.